Bem-vindos ao Micromundos, o podcast do Patológica, onde o tempo corre em favor da vida. Sou Poliana Domini e hoje temos o prazer de receber pessoas com muito conhecimento em educação e psicologia infantil. Começamos com a Glaci Meire. Ela é diretora pedagógica e sócia proprietária do Colégio Nossa Escola, membro fundadora da Academia Sergipana de Contadores de Histórias, contadora de histórias, compositora, poetisa e mora no coração de um monte de gente. Obrigada pela gentileza, pela presença aqui, essa oportunidade de estar nesse espaço que já conquistou muitas mentes. Temos também Close Marinho, muito querida e conhecida, diretora pedagógica do Colégio Arquidiocesano, aqui em Aracaju, atua na educação há 25 anos. Obrigada, Poliana, pelo convite. É uma honra estar aqui nessa mesa, esse bate-papo, né, na presença de minha colega de trabalho, que já foi minha amiga pessoal, né, duas amigas pessoais, né, que eu convivo com muita alegria no coração, e também na oportunidade de conhecer a próxima entrevistada que você vai apresentar. Então, uma honra estar aqui hoje, viu? E, por fim, o Patológica sempre trazendo novidade, e o nosso podcast tem também uma participante online. A gente está aqui com a Andressa de Mello. Ela é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e da saúde, atua na UTI pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Muito prazer por tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Espero que esses online tenham muito sucesso a partir de agora também no canal. Então, o nosso tema de hoje será o impacto do cuidado nas crianças. E para inserir esse tema e trazer para vocês todos o que a gente vai conversar hoje, eu vou começar perguntando o que é o universo da educação nas fases da vida. Então, a gente começa aí pelas crianças e vocês, bons entendedores, o que esse impacto tem nesse universo da educação? Por que o cuidado nas crianças é importante? A Glaci. Quando a gente pensa na infância, em todas as suas fases, e quando a gente fala de infância, a gente não fala no singular. Isso é muito especial quando se fala de cuidados, né, Andressa? Quando a gente deve falar de infâncias, devemos lembrar que nossas crianças vivem situações diferentes, com histórias diferentes, em ambientes diferentes, e, por isso, precisam também de cuidados diferentes. É um aspecto interessante que, há algum tempo, foi desconsiderado. Hoje já se fala muito disso, mas ainda precisamos ter cuidado para que esses cuidados específicos sejam realmente implementados, né? Quando a gente pensa nas infâncias e nos diferentes períodos, a gente precisa considerar esses cuidados básicos com saúde, e aí a gente fala de alimentação, a gente fala de higiene, mas há um tipo de cuidado muito especial, que é o cuidado com o tempo que a criança tem para ser criança, que vai lhe garantir a saúde mental, né? Esse ser criança que nem sempre é permitido. Então, a educação, quando a gente fala da educação escolar, a gente precisa pensar em currículos que atendam a esse universo, que tem uma cultura própria e que é alguma coisa também, há algumas décadas não pensadas, né, que
A infância tem uma cultura própria, né? Então nos vemos, educadores, com uma responsabilidade enorme em relação a isso. Dentro disso, né, que ela se traz, eu queria acrescentar a importância da escuta, né, da atenção que a gente precisa dar à criança no ouvir, nessa escuta muito ativa, nessa escuta que é um cuidado, né, que hoje, diante da realidade que a gente vive, da pressa para tudo, né, da resposta imediata para tudo, a criança, muitas das vezes, tem solicitado a gente, com muito mais frequência no espaço escolar, dessa escuta, dessa atenção, desse olhar cuidadoso sobre ela, né? E aí isso implica todos os fatores que a Glácia acabou de colocar, que é o respeito às fases de desenvolvimento da criança, que a gente vai desenvolver mais um pouco daqui à frente. Muito bacana. A gente vai vendo, e aí eu, no meu papel de mãe, né, meu contato direto com crianças não é profissional, é pessoal. A gente vai vendo o quão importante nesse desenvolvimento da infância é respeitar o tempo deles para cada coisa, né? Porque cada pessoa, e daí a Andressa vai poder falar para a gente, tem as suas características que já vêm no pacote, né? Meus filhos, eu vejo que já tem alguma coisa que vem lá do berço, eu já percebia, né? E como esse respeito ao tempo de cada coisa é importante. Na vida profissional, a gente vai enxergando ao longo da nossa caminhada, né? Escolher as prioridades de forma adequada impacta em resultados melhores. Quando a gente fala em gestão de grupo, por exemplo, a gente escolhendo de forma acertada, casando com o tempo de forma adequada, as pessoas se veem mais envolvidas no processo e, com isso, elas entregam melhor, né? E para você, Andressa, como é que é na psicologia, na sua atuação, que esse universo da educação, nas fases da vida, tem impacto? Bom, primeiro eu quero parabenizar minhas colegas de mesa aí, que eu acho que o ambiente escolar, ele é um ambiente que exige muito, né? Tanto do profissional quanto do indivíduo que está lá disponível todos os dias, de segunda a sexta, ainda leva material para casa, para programar aula. Então, eu acho que é uma tripla jornada de trabalho aí. As pessoas falam assim, deve ser muito difícil ser psicóloga de UTI, né? Eu penso, não, difícil deve ser professora. Porque eu fico aqui com 20 crianças em leitos, né? Eu tenho 20 leitos, mas essas crianças vão para a escola e essas crianças têm vidas e essas crianças têm individualidade. Eu tenho 20, elas devem ter 300, 400, dependendo da dimensão da escola, né? E são 300 vidas, mais 300 mães, mais 300 pais, 300 avós, e assim a criança vem trazendo uma bagagem de herança, né, de cultura, de educação. Então, é importante a gente entender que a criança ela tem a sua individualidade, ela tem as suas limitações, as suas potencialidades, as suas capacidades, e a escola é quem desenvolve isso, né? E se a gente pensa em limitações quanto a um ser que adoeceu, ou uma mãe, um pai, ou até mesmo a criança, pensar na escola é pensar em futuro, né? Disponibilizar para a criança pensar lá na frente. Então, a escola ela tem um papel fundamental na vida das crianças, e eu acho muito bonito esse trabalho que é feito na escola, porque acaba que professores e cuidadores, de forma geral, têm uma responsabilidade muito grande, né? A gente não fala só de adoecimento, tem histórias de agressões, de famílias que se rompem, enfim, é um universo amplo, né? E é interessante que a gente veja como cada profissional, com aspectos e peculiaridades que são inerentes a essa carreira e trajetória, olha para essa fase da vida tão importante. E aí, trazendo para a minha área, eu fico imaginando, eu trato de pessoas adultas, e essas pessoas adultas frequentemente têm filhos ou netos, e têm planos.
E na minha área, a gente trabalha também com pessoas que têm diagnósticos que são definidores de o que vai acontecer da vida ali para frente. Às vezes são diagnósticos muito complexos que vão levar a finitude da vida a um tempo mais curto do que estava na perspectiva, né? Então, tem uma preocupação muito grande do paciente com essas pessoinhas tão importantes para eles, né? E no dia a dia, a gente vai vendo como ter essa preocupação com o que vai além para o paciente, né? Não necessariamente o que ele vem me procurar é eu quero ficar curado. Eu quero saber o que eu posso fazer agora, e eu nunca vou poder dizer quanto tempo de vida você tem, não é essa mágica que acontece na medicina. Mas o papel da gente é muito mais de, calma, peraí, eu vou te ajudar, a gente vai conseguir chegar, vamos desenhar metas, e aí a gente fazendo uma gestão boa do tempo, provavelmente a gente vai fazer muita coisa. E nesse muita coisa, a prioridade de muitos deles é como é que eu vou lidar com essa criança que está no meu entorno, porque isso é muito importante. Aqui a gente não está falando de criança doente, né? No meu caso, mas a Andressa deve ter muitos casos em que o doente é a criança, e isso impacta diretamente nessa família, né? Então, olhando para isso que a gente conversou aí, vocês teriam exemplos na prática de vocês em que vocês enxergam essa importância do tempo de intervenção em atingir metas. Então, vocês, na área da educação, com as crianças, a gente sabe, assim, os pais olham assim, muito simploriamente, até o final do ano vai ter tais habilidades, vai atingir tal conteúdo, mas eu sei que vocês têm uma visão muito mais ampla, né, do desenvolvimento infantil. Assim como a psicologia também, né, tem uma observação que vai muito além. E nessa história que eu trago aqui do consultório, a gente tem essa, assim, a preocupação do paciente com a criança que está ao seu redor, ela vai muito além do só meu filho vai me ter ou não vai me ter, né? O que vai acontecer a partir daí, como é que está lidando com isso. Então, ao longo das vidas de vocês, dava para compartilhar aqui algumas histórias de sucesso ou alguns casos que são lição para vocês, de como o tempo foi importante nessa intervenção e como isso facilitou, ajudou a vida das pessoas que estão, né, nessa caminhada de vocês, ajudando nesse processo de desenvolvimento da criança? Olha, eu acho que o tempo, para mim, ele é importante o tempo todo, né? O tempo, para mim, ele é primordial. Vou dar exemplo de diagnósticos que demoram mais tempo por uma questão mesmo de exames, né? Que são exames que a gente trabalha DNA, investigação genética, mais demorado. Eu tenho mães que ficam comigo 20 dias numa UTI para a gente receber, por exemplo, um diagnóstico e uma confirmação de uma suspeita que a gente já tem uma certeza quase que absoluta, mas a gente precisa do resultado do exame para que essa confirmação venha, que, por exemplo, um diagnóstico de AME que demora ali em torno de 20 dias para ficar pronto. E eu fico 20 dias com essa mãe internada numa UTI, com um bebê que era um bebê saudável para a mãe, ali de 20 dias, que foi a primeira vez na consulta pediátrica, e a pediatra falou assim, acho que tem alguma coisa com seu filho, e aqui a pediatra já pega a criança, interna na UTI, e a mãe não está entendendo nada, a mãe nunca ouviu falar de AME, e aí começa a falar sobre uma suspeita, e eu fico 20 dias com uma angústia. Eu trabalho 20 dias uma angústia, e quando o resultado não vem, e aí quando o resultado precisa ser refeito, quando o exame, né, precisa ser refeito, aí eu tenho mais 20 dias de angústia. Então, assim, eu acho que o mais importante do que apressar o resultado é trazer para essa mãe, vou dar exemplo de mãe, né, que é a minha realidade, quanto tempo ela vai precisar de fato esperar esse resultado. 20 dias, porque ela vai contar os 20 dias todos os dias. Ela vai contar os 20 dias, todo minuto ela vai contar os 20 dias. Então, eu acho que essa confiança que a gente precisa entrelaçar, né, com essa mãe de dar esse resultado e dizer para a mãe assim, independente do resultado, isso é uma coisa que eu falo até para os meus pacientes quando vão começar um tratamento de quimioterapia,
A gente está aqui para viver. A gente está aqui para buscar vida. Então, vamos viver agora. O que você consegue fazer com seu filho agora? É dar um beijo, é dar um cheiro, é colocar no colo. Então, vamos fazer isso agora. Porque se a gente for esperar o resultado de um exame para escolher o que a gente vai fazer da vida, passaram-se 20 dias, passaram 6 meses, um período de um tratamento quimioterápico, passaram 1 ano e meio, e a gente viveu ou a gente viveu à mercê do tempo, né? Então, eu sempre falo isso. Se a gente está pensando em tratamento, a gente está pensando em vida. E a vida é agora, com a incerteza do exame, o sim ou não. Então, eu sempre tento trazer isso. Não consigo trazer a dimensão de uma história específica, porque eu acho que isso é o mais importante. Independente do resultado, é o que eu vou fazer agora, a hora que eu levantar da mesa do médico. Close. Então, eu fiquei aqui pensando em algumas histórias, né, ao longo dessa caminhada dentro da educação, me vieram algumas, né, e aí fica difícil a gente escolher uma, mas eu vou falar assim, dentro dos casos que eu acompanhei de famílias em que houveram o diagnóstico de alguma doença, onde seja de uma mãe, seja de um pai, onde a criança, né, onde tinha uma criança envolvida dentro dessa situação, eu me recordo vou tratar de 2 situações específicas, de faixa etárias de 4, 5 anos e outra um pouco maior, já entrando na fase dos 9, 10 anos de idade, né, em que as suas genitoras foram diagnosticadas com alguma doença que precisasse de acompanhamento de transplante, outro caso de questão de cirurgias, né? Isso causou uma separação por algum tempo dessa figura materna no convívio. E o que eu posso dizer dentro do espaço escolar da educação primordial é a rede de apoio, né? Então, aquelas famílias que têm um apoio, rede de apoio, seja os avós presentes, seja um tio, uma madrinha, né? O próprio genitor também no processo. E a escola entra como um papel fundamental, porque é o espaço que a criança tem, o adolescente tem, onde nesse momento, onde dentro da sua casa, onde a doença entrou, né, o diagnóstico entrou, que é o lugar seguro, que acaba sendo o lugar seguro para ela, o lugar onde ela se sente, onde aqui nada mudou, né, onde eu tenho o conforto de vida dentro da minha rotina, onde meus amigos estão ali, os seus coleguinhas, onde os professores, aquela rotina escolar é um ambiente saudável. E é lógico que precisa, nesse momento, esse espaço, desse olhar do professor, né, da coordenação pedagógica, direção, todos estão envolvidos, desde o porteiro, né? Assim, é muito importante que toda a comunidade escolar ela esteja ciente da situação que aquela criança está vivendo naquele momento, porque todos se envolvem, né? A gente costuma dizer que todos nós somos educadores, né? Então, dentro desse processo, seja um processo de um luto, que é uma perda, né? Assim, daquela ausência do tempo que teria daquela mãe, do tempo que teria do pai, enfim. Então, a escola ela vem com esse suporte, essa rede de apoio, onde dá à criança esse lugar de segurança, esse lugar assim, aqui eu posso realmente, em muitas situações, esquecer até que eu estou com um caso da minha mãe que está doente, a mãe está ausente. A criança, naquele momento, ela consegue, na grande maioria das vezes, vivenciar, ser ela mesma naquele momento. Porque quando ela chega em casa, quando ela, né, volta para aquela rotina, volta aquela ausência, a dor da separação da mãe. Mas também tem o outro lado, né, que tem, muitas vezes, a criança vai sentir... vai se desconectar da realidade do dia a dia, ela vai precisar de um apoio, de uma mediação maior, seja para o cumprimento das metas que a escola tem, né, as atividades escolares, as tarefas, quando está na fase de passar por avaliações, porque a rotina continua, né? E a gente tem metas, sim, em escola, como você acabou de falar, das metas dentro de um paciente, quando ele lhe pergunta, né, quanto tempo eu tenho, né? Quais são a expectativa que eu tenho para continuar. Então, eu acredito assim, que a rede de apoio é muito importante e a escola entra como esse espaço, como esse suporte fundamental na vida da criança.
E a senhora, tia Glaci? Como não lembrar do provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Nesse tipo de situação, a gente lembra disso justamente pelo que Close disse, da necessidade de que toda a comunidade se envolva, né, no apoio a esse tipo de situação. E lembrei de uma história bonita. Há dor nessas situações, mas há beleza, e, felizmente, a gente consegue enxergar beleza em meio a qualquer situação. Qual foi a beleza, né? De que beleza eu falo no meio de uma situação de dor? Uma família que não conseguia, não estava conseguindo lidar bem com a situação de um diagnóstico de um adulto da família, e não conseguia se mobilizar de modo a dar algum tipo de conforto à criança. E foi a partir de uma mobilização dentro da escola, atividades didáticas, né, comuns, que a situação começou a se modificar dentro de casa. Um trabalho de plantio em que acompanhar o tempo de desenvolvimento da vida de uma planta mexeu com os adultos em casa, porque as professoras se organizaram para conduzir a atividade de modo que todo dia a criança chegasse em casa com uma grande novidade. A grande novidade que a criança entregava era algo que muitas vezes o adulto deixa passar despercebido, porque o crescimento de uma plantinha tende a ser algo banal ao longo da vida de adulto da gente. Mas a criança, ela faz com que a gente redescubra a magia, né, que há em cada movimento da natureza. E aí entra a questão do tempo também, né, porque acompanhar, viver o tempo de desenvolvimento de um ser, né, como uma planta, é realmente algo mágico. Então, essa criança foi levando todo dia para casa uma notícia muito boa, e ela levava o desenho do que ela tinha observado ali, né, na escola, e chegava, então, com aquela festa, e esse movimento diário se transformou numa pílula, sabe? Naquele comprimidozinho que levava à saúde. Foi muito bonito ver o relato da família, né, em relação a uma medida assim tão simples, mas que contagiou muito positivamente todo mundo, né? Então, provocar, ajudar os adultos a viverem emoções positivas quando você está numa situação de muito desconforto, né? E em relação à saúde física, isso é muito importante. Então, a gente, voltando para a Andressa, a Andressa foi falando, eu vendo tantas histórias, né, em que realmente o grande segredo está em viver esse tempo, que é o agora, é o hoje. A gente anda com um tempo muito regrado por o horário de ver tal filme, o horário do joguinho, de ir lá para a tela, e esquece, infelizmente, deixa as crianças também deixarem de viver a administração do próprio tempo, né? Que está nessa relação com o que há de mais próximo da infância, que é a vida natural, né? Então, a gente vai vendo, né, ao longo da nossa conversa aqui, como concordamos que a vida é um bem muito precioso, que a gente só tem o hoje, e desse jeito é muito fácil eu explicar para várias pessoas que chegam para mim e perguntam, mas como você tem coragem e consegue fazer o que você faz, né? A gente olha para o professor e para a professora e diz assim, nossa, a vida deles é muito legal, porque eles têm criança o tempo todo, é só alegria e curtição. Mas na vida real, a gente sabe que para estar naquele momento prazeroso,
houve necessidade de abdicar de algumas coisas, de alguns espaços, houve necessidade de preparo, disciplina, porque isso é muito importante para que a gente atinja os objetivos da gente, né? Então, eu estava ouvindo a Andressa falar, né, no tempo de espera de um diagnóstico. E a gente lida com isso com muita frequência. Então, eu tenho um paciente que tem uma suspeita de uma doença oncológica, e aí, nessa suspeita de doença oncológica, eu tenho que ter uma biópsia e eu tenho que ter um diagnóstico, porque enquanto eu não tiver isso, eu não tenho definição, né? E esse tempo, ele é importante para definir o que fazer, mas ele não pode ser a única coisa que está sendo vivida naquele momento. Porque é muito importante que a gente leve a pessoa que está diante de um problema para a realidade completa. Não só a doença que caiu de paraquedas naquele ambiente e saiu destruindo sonhos e planos. Porque os sonhos e planos, eles podem continuar e, pelo contrário, eu convivo com essas pessoas e sou muito grata por quantas coisas eu aprendi vendo as lições dessas pessoas, né? Então, eu valorizo o tempo de levar o menino na escola e eu faço questão de levar o menino na escola porque eles estão falantes, eles contam tudo e na hora que a gente pega na escola, as novidades estão todas ali. E isso não é um sacrifício. Mas, em alguns momentos, eu poderia delegar isso. Só que, justo por estar com pessoas que mostram para a gente o quão é importante você ter aquele momento, a gente vai vendo com mais clareza que o trânsito complicado não é tão chato assim se quem estiver com a gente dentro do carro fizer aquele momento ser legal. Porque, às vezes, a gente nem vai... Não que é o jogo do contente, eu sou poliana até no nome, né? Mas não é que tudo é perfeito e maravilhoso, eu só vejo o lado bom. Mas tudo tem situações boas naquele momento. E mesmo quando eu estou num ambiente de UTI, uma mãe com uma criança, esperando aquele diagnóstico que pode ser muito difícil, que vai mudar a vida e que ameaça a vida naquele bem precioso, tem um tanto de coisas que dá para fazer com o tempo, de muita qualidade, que vai gerar muitas memórias que vão construir essa leveza que é tão importante em todas as coisas que a gente faz na vida, né? Bom, a gente tem conversado aqui e levado para um caminho de o tempo é importante viver o hoje, e a gente não pode deixar de perder a oportunidade de especialistas em criança para perguntar como é que a gente, na prática hoje, lida com o tempo, faz esse aproveitamento do hoje, quando a gente tem os concorrentes tão desleais, né? Às vezes a gente senta com a criança na mesa e tem uma televisão ligada e a criança quer ver a televisão. E a gente vê que são realidades diferentes. Aí, não deve ligar a televisão quando está na refeição, tem que sentar. Mas, às vezes, você está aproveitando o tempo que você está no trabalho e a sua criança está ali do lado porque você está levando a criança para algum lugar, né? E não é tão simples assim. Não usa a tela, vive o hoje, fala o agora, porque não é o cronômetro, né? Agora, hora de conversar. Reunião com as crianças. Vamos falar sobre esse assunto. Não, as coisas elas vão surgindo e vão acontecendo. Então, vocês que têm muita prática em criança, né, fala aí para o nosso grupo de pessoas que está assistindo e vendo a gente aqui, como é que a gente otimiza o tempo usando disciplina, porque a gente tem que cumprir regras. Como é que a gente pode, tendo momentos em que a gente está vivendo coisas simples, mergulhar nas profundezas de transformar isso em memórias? Olha, eu diria que refinar o olhar, no refinar o olhar está um dos grandes segredos, né? O olhar para tudo que está à nossa volta, o olhar para o outro, o olhar para o ambiente e viver aquilo que, junto com o outro, é o mais importante. Para que isso aconteça, eu estou tentando recuperar uma coisa que você falou aí no início, que é importantíssimo hoje para a escola, que é o quê? Eu tenho o privilégio de não ter vivido, em momento nenhum,
a experiência a não ser na pandemia, obviamente, mas das telas dentro da escola, sem aquela necessidade que a gente teve em 2020, né? Que levou a gente até 2021, mas de não ter o celular dentro da escola, de não usar a televisão como motivo de objeto de recreação, né? De passar o tempo, de viver o tempo, né? Isso é muito especial. E assistir a crianças brincando, por exemplo, num ambiente em que você tem uma árvore, em que você tem flores que caem no chão, né? E assistir as crianças transformando folhas e flores em brinquedo, né? Galinhos, né, que viram colheres, que produzem poções mágicas, né, feitas de areia e conhecem lama, né? Então aquilo, ver isso acontecer, ver adolescentes conversando, brincando, jogando ping-pong, brincando de totó. E eu assisti a uma cena bonita recentemente. Foi um médico, um colega seu, chegando na escola, não conhecia a escola, olhando para o pátio, e eu fiquei tentando capturar o olhar dele. O que ele está vendo? Era um olhar de surpresa. Ele parava em alguns momentos, virava, e depois ele falou. Ele disse, nunca mais ouvi isso, porque era um momento que ele estava encontrando adolescentes, e os adolescentes em vários cantinhos, uns conversando, tinha um grupo jogando bola, tinha, né, em vários brinquedos, um grupo lendo. Ele disse, isso existe ainda. Achei tão interessante. Lamentei um pouco, porque a surpresa dele indica que não é uma realidade que tem sido comum, infelizmente, mas usar o tempo da infância e da adolescência para o encontro com o outro, que é encontro consigo mesmo, né? Também é fantástico. Então, vivenciar isso e poder oferecer, provocar essas situações de vivência que a gente sabe que deixam marcas, né? Que constroem histórias, né? Nossas memórias mais importantes estão nessa vida, né? Que é real. Eu acho que a escola, o ambiente escolar, ela tem, pelo menos as realidades, né, que eu tive, que tenho hoje, são espaços privilegiados para proporcionar às crianças, né, aos adolescentes, esse afastamento das telas, né, porque eu acredito que a grande maioria das escolas, pelo menos da minha experiência, nos oportunizam que as crianças estejam de verdade com o outro, né, que estejam de verdade o ambiente também, a natureza presente, onde tenha árvores, onde tenha animais na escola, onde possa ter a criança visualizar um mico, né, descendo da árvore para comer uma frutinha, onde se tem ali animais, aquário, peixes, né, à sua disposição. Permite à criança, nesse contato com a natureza, em que ela se realmente desconecte das telas. Porque hoje as famílias estão, sim, com um grande desafio, né, que é o desafio de como administrar esse tempo da criança diante da tecnologia. Então, para a escola é muito mais fácil, não é? E hoje tem uma discussão bem recente, que foi aprovada recentemente como lei, né, para a gente, a proibição do uso de celular nas escolas, né? Antes, sem a lei, as escolas, e cada um ia organizando, administrando, na verdade, né, o uso do aparelho celular na escola, do tablet, né, os eletrônicos, de acordo com as suas regras, né? Então, assim, a escola ela é privilegiada com relação a isso, porque ela tem uma rotina, ela tem uma dinâmica que preenche realmente os espaços das crianças e, principalmente da infância, proporciona realmente o brincar, proporciona ele estar com o outro, proporciona ele, quando se tem uma estrutura física, e proporciona contato com a natureza. Então, a gente está com tudo ali. Então, hoje a gente percebe que muitas das famílias procuram as escolas que têm esses espaços, que também proporcionam também o esporte, que eu vou trazer o esporte como fundamental nessa construção desse tempo, nessa construção de valores, disciplina, além, claro, da saúde física, né, que é tão importante. Então, escolas que oportunizam a família essa
totalidade de atividades dão a muitas famílias hoje a procurar a escola com período integral. E o que eu ouço constantemente é isso, assim, porque eu sei que na escola eu garanto que meu filho não esteja na tela, esteja no celular, né? E elas esquecem realmente, porque a criança precisa ter o que fazer. Se a gente dá rotina a ela, se a gente dá o que a criança faz, se a gente tem... A criança está com outro, seja com seu par, seja com um professor, brincando ali, a criança não lembra de tela. A criança vai lembrar de tela quando ela está na ociosidade. Né? E hoje, porque a nossa geração, minha geração, não sei, a gente lidava com ócio, né? Que é tão necessário e é tão saudável. Nossa psicóloga poderia falar melhor sobre isso. Mas hoje as crianças não sabem o que é, elas não suportam o tédio. Né? E eu ouço muito de crianças assim, não tem que fazer, que tédio, né? Então é uma palavra tão comum, a gente nunca ouviu tédio, né? Mas hoje eles falam com propriedade o que é o tédio, porque eles não sabem lidar com o tédio. Então a escola, nessa questão, ela é privilegiada, porque ela tem condição, sim, e tem se utilizado, estou falando das minhas experiências, né? De todas essas oportunidades para garantir que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar o mais saudável possível essa relação de construção dessa identidade, desse aprender com o outro, de estar com o outro, e assim desenvolver de maneira mais saudável possível. Então, a gente vai vendo como a educação perpassa por todas as nossas experiências, né? A gente acorda de manhã, independente se a gente mora com alguém ou sozinho, e a gente tem crianças ou não perto da gente, mas como o aprender a lidar com as situações que a gente tem e aquilo que a gente foi aprendendo lá na escola, né? Como é que a gente interage com o outro, o que pode, o que não pode, respeitar o não do outro, né? Os limites, a questão da disciplina, o horário, né? Tem que chegar no horário certo, porque a gente respeita o tempo do professor, a gente respeita o tempo de quem chegou no horário. Então, como isso faz parte do nosso dia a dia, né? E aí eu queria aproveitar e pedir para a Andressa, né? Depois que elas falaram, a gente fica assim, nossa, e aí, como é que a escola, como é que a educação consegue ajudar dentro do ambiente hospitalar, que para a gente é muito familiar, esses momentos críticos onde a criança é retirada desse ambiente saudável e promotor de saúde para essa fase. E daí, Andressa, como é que é para você? Como é que a educação ajuda? E onde é que a gente recebe muito impacto do papel dos educadores, da educação, do conhecimento na vida das crianças? Só ouvindo elas falarem, eu fiz um link aqui com os meus pensamentos. O dia tem 24 horas, né? Ontem eu vi um vídeo que falava isso. Tá, mas a forma como a gente aproveita essas 24 horas, ela é muito individual. Para quem trabalha em casa, as 24 horas tem uma percepção. Para quem vai trabalhar de carro, as 24 horas tem uma outra percepção. Para quem vai de ônibus, para quem tem filhos, para quem não tem filhos. Então, todo mundo vive 24 horas, mas a forma como a gente participa, né, dessas 24 horas, ela é muito individual. Às vezes, eu acho que o dia passou rápido demais, e aí eu olho, a única coisa que eu fiz foi entrar no ônibus e trabalhar, voltar para o ônibus e voltar para casa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre individualidade. Cada um aproveita as 24 horas e cada um tem uma percepção individual de como as coisas acontecem. E as crianças também, né? As crianças também têm uma percepção diferente. E se a gente pensa em estímulos, se a gente pensa em comportamentos, as crianças vão replicar aquilo que elas estão aprendendo, tanto em casa quanto na escola. Então, é muito valioso a gente prestar atenção em como a gente fornece estímulos, né? Eu não vou culpabilizar uma mãe que dá uma tela porque ela precisa de 15 minutos para fazer uma janta. Porque antes a mãe mandava brincar lá na porta. Mas e hoje? A mãe manda brincar lá na porta? Qual que é a confiança que ela tem da criança dela estar jogando uma bola com o vizinho lá na porta? Então, as coisas mudaram. Então, entender a individualidade é muito importante, inclusive no contexto hospitalar. A gente tem histórias diferentes, mães em contextos completamente
diferentes. E o que eu entendo hoje, inclusive eu acho que é até importante a gente falar sobre isso, que a escola ela também chegou no hospital, né? Existe a pedagogia hospitalar, onde a gente consegue entrar em contato com a escola do aluno e pegar as atividades da escola para que a criança não se sinta tão afastada do seu contexto escolar. Essa criança, quando ela está em adoecimento, ela não precisa, ela está respaldada por lei, né, que ela não precisa frequentar a escola, dependendo da gravidade da doença. Se a gente pensa, por exemplo, em um tratamento oncológico que vai durar muito tempo, essa criança ela tem o direito, né, de se afastar da escola, mas até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim? Isso é tão individual. Será que enquanto a criança está em adoecimento, eu realmente tenho que ir lá levar para ela uma atividade de matemática, se ela nem gosta de matemática? Ou será que eu tenho que ignorar a geografia, se ela gosta tanto de aprender geografia? Então, tudo é muito individual. Eu costumo falar isso, assim, trabalhar com gente é muito interessante, porque cada dia vai ser um dia, cada leito me traz uma história diferente, cada porta que eu abro de um contexto ali hospitalar me ensina uma coisa diferente. Então, eu acho que é olhar com cuidado. Se a criança traz essa demanda, a gente insere essa demanda. Se isso é importante para a criança, a gente vai trazer educação para a criança. Se não, tudo bem. E eu disse mais cedo, né? A educação é dar a oportunidade da criança olhar para o futuro. É dizer para ela, agora a gente está em tratamento, mas olha a sua vida lá na frente de novo. E é para toda criança que eu posso dar essa oportunidade de pensar no futuro? Talvez não, né? Talvez eu só consiga dar a oportunidade de olhar para o presente. Então, eu acho que é muito individual. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu achei importante falar desse contexto do tempo, porque o tempo ele é diferente para as pessoas. Então, é justo nessa ideia do individual, do que é importante para cada um, né, Andressa? E do que vocês duas educadoras trouxeram aqui, né? O ambiente escolar favorece as perspectivas e metas e desenho e cronograma que a gente, de fora da escola, o ano letivo vai do primeiro dia de aula até o último dia e primeiro de férias, o retorno das férias e o último dia de aula. E a gente sabe que para vocês isso vai muito além, porque vai além no dia a dia, na preparação da semana, vai além no final do ano, quando está todo mundo de férias e vocês não, né? Então, cada um nesse processo tem nas suas profissões, na sua rotina, uma integração, mas como a educação, de forma sublime, tem o poder de levar as pessoas, e aqui a gente está falando das crianças, para um lugar onde tem muita criatividade, tem muita possibilidade, são muitas portas, dá para sonhar. Então, dá para a gente viver no além com aquilo que a gente tem, porque a gente deve viver muito bem o hoje, né? A Andressa colocou muito bem a ideia de que a gente só tem o hoje. E, de fato, a gente só tem o hoje. Mas a gente vive pensando que a gente vai ter muitos dias e neles, daqui a 10 dias, tem um plano, mas tem uma meta que só daqui a um ano e tem outra meta que só daqui só a 10 anos, né? E para a criança, o tempo não corre igual a gente, né? Então, muitas vezes, nesse lidar do dia a dia, e quando eu tenho o meu doente no consultório, que é uma pessoa, que é o amor da vida de muita gente, que talvez eu tenha conhecido ali, mas eu estou conhecendo só na fase mais sensível e mais frágil, mas é um grande guerreiro que faz um monte de coisa e tem muita gente ao seu redor, né? Então, nesse contexto aí, a gente vai vendo o quão importante é a gente valorizar o tempo, a gente valorizar metas bem determinadas para resultados muito claros, para sobrar tempo de ócio, para sobrar tempo que a gente chama de tempo de qualidade, tempo que eu sento no tapete e brinco de Lego, ou que eu brinco com a folhinha e com a plantinha junto com meu filho, né? E que nem sempre esse tempo que eu não estou com meu filho, mas eu estou com alguém lá no meu trabalho, também é muito útil, né? Porque muitas vezes, no nosso podcast anterior, a gente falou sobre gestão do tempo.
como é importante a gente ter prioridades e nessas prioridades a gente se enxergar, a gente se conhecer e a gente volta de novo no que a Andressa trouxe do individual. O dia tem 24 horas, mas os 60 minutos de cada hora, de cada um, é distribuído de forma diferente. Então, às vezes, eu preciso de 60 minutos para fazer 10 coisas, ou eu preciso de 60 minutos para fazer o pensamento de uma coisa, né? Então, se a gente consegue olhar para as pessoas enquanto indivíduo e a gente consegue entregar valor naquilo que aquele indivíduo precisa, a gente cumpre uma meta bem cumprida. E ela não se repete, mas as experiências se repetem e isso vai na nossa bagagem, fazendo com que a gente interprete de forma melhor. Eu queria pedir para vocês aproveitar aqui como é que cada uma de vocês chegou na profissão que vocês estão e como é que vocês chegaram aonde vocês estão agora. Então, se a gente sabe que criança, adolescente gosta de olhar para quem tem... eu queria ter a vida daquela pessoa lá. Então, eu sei que vocês são 3 pessoas que crianças e adolescentes gostariam de ser. Eu quero isso daí, brilho meu olho para isso aí. Então, eu, por exemplo, quando era criança ainda, falava, eu vou querer ser médica. E várias vezes eu escutei assim, você está pensando bobagem, né? Porque... como é que você vai conseguir fazer isso? Médico é uma profissão para alguém que tem posse, que vai poder estudar e tal. E a gente não fazia parte desse grupo. Eu falei assim, mas tem como. E aí, no meio do caminho, quando a gente está buscando o que a gente precisa, as coisas acontecem, as portas se abrem, né? Então, não foi fácil. Acho que para ninguém é. Mas eu tenho certeza que eu cheguei onde eu tinha que chegar. E hoje eu olho para... a minha atuação na medicina, a minha atuação na graduação e pós-graduação, é o lugar que eu tinha que estar. Esse ambiente me pertence, né? E como isso impacta de forma direta, né? Para mim, que lido com pessoas que adoecem e pessoas que morrem, quando um acompanhante, que é um cuidador, me encontra ou faz questão de voltar, dá muito mais aquela sensação de conseguir cumprir, né? Porque eu não passei pela vida da pessoa só como aquela que traz a memória das coisas ruins, né? Então, acho que essa é uma forma de eu enxergar que eu estou onde eu tinha que estar. As habilidades que eu tenho me levaram até aqui e eu gosto de estar nesse ambiente. Mas e aí? Para ser educador, para ser psicólogo, para ter essa bagagem que vocês estão trazendo aqui, qual que foi o caminho? Como é que fez? Como foram as escolhas? Tá. Bom, eu comecei, assim, sempre descobri que eu gostava de estar com pessoas. Sempre gostei de estar com gente. Sempre gostei de estar com pessoas. Então, seria da área de humanas, isso eu tinha certeza. E comecei, nesse processo, minha formação em serviço social, né? E do serviço social, eu entrei na educação realmente por um acaso. Naquele momento, com uma procura mesmo, primeiro emprego, e já foi numa escola, né? Da escola, porque eu tinha naquele momento, naquela época, uma experiência que aqui chama-se de banca, alguns lugares chamam de reforço, né? Em casa. Então, para ajudar a família, né? Os pais, né? Nos custos com a faculdade. Então, já dava reforço em casa. E, por essa minha experiência, eu fui para a escola para também ser professora de reforço escolar, enquanto eu fazia faculdade de serviço social. E, por já estar na escola, né, tendo educação, quando eu me formei, eu recebi o convite para, naquele momento, me inserir dentro da área de gestão, né? E, dali, eu fui caminhando, fui fazendo formações, especializações, né, na área da educação, porque aí eu fui para a coordenação pedagógica da educação infantil, onde minha base, né, estou 25 anos de educação, mas eu passei 18 anos em coordenação de educação infantil. E ali eu me descobri que eu gosto dos extremos, né, das pessoas. Eu gosto muito de lidar com crianças pequenas, bebês. Eu sempre digo, se eu fosse estar em sala de aula, eu ia querer estar com criancinhas de maternal de 1 ano, de 2 anos de idade. Eu adoro essa fase. Como também o outro extremo, né, que é o idoso, né? Eu gosto muito de estar
com idoso, de ouvir as histórias. Eu gosto muito desses dois extremos. E aí a educação me possibilitou isso, né? Porque eu tenho acesso a todas as fases, né? Porque apesar de estar na educação e conviver muito com criança pequena, com pré-adolescente, hoje com adolescente, mas eu lido com os pais, eu lido com os avós, né? Frequentemente nos atendimentos, nas conversas, quando querem trazer, saber informações, né, dos seus filhos, seus netos, bisnetos. Então, eu tenho a oportunidade hoje de lidar com pessoas, com gente, que é o que eu mais gosto. Então, a educação me permitiu isso. Foi por um acaso, né? Eu não planejei estar na educação, estar na escola. Entrei, não saí mais e hoje não saio mais mesmo. Amo mesmo estar na educação. E perguntar, teve experiência na área de serviço social? Tive, e teve ter oportunidade, eu me envolvo em alguns projetos, mas a educação permanece, é a base, a minha profissão de... Eu digo assim, que a educação me escolheu. Acho que a educação me escolheu primeiro. Bacana, né? E a senhora, tia Glaci? Eu não... Apesar de ter tido tias professoras, uma tia dona de escola, isso poderia ter me encaminhado para ir, mas não foi. Eu não pensava na infância em ser professora, apesar de brincar, né, de ser professora. Quando chegou a hora de pensar numa carreira, eu tive meus professores todos, né, apontando para a medicina. Então, eu tive, na hora de escolher a profissão, muita dúvida. Eu gostava de muitas áreas. Eu pensava em jornalismo, eu pensava em arquitetura ou desenho industrial, pensava em psicologia, Andressa, e todo mundo apontando para a medicina. Os professores falaram com meus pais, porque eu não podia desperdiçar a inteligência que eu tinha com uma área menor. E eu pensando o que eu faria com tantos interesses diversos, né? Acabei imaginando que, se eu entrasse na educação, eu teria a possibilidade de lidar com toda essa diversidade. Uma menina de 17 anos pensar isso, bobagem. Mas deu certo. Acabou que, escolhendo essa área, eu comecei a lidar com tudo que eu queria lidar, né? Então, todas as linguagens com que eu lido, não pensava em ter escola, né? Foi uma coisa que surgiu assim no meio do caminho, mas o trabalho de alfabetização, para mim, sempre foi muito prazeroso. Lidar com adolescentes, eu gosto de lidar com todas as idades. E viver, para mim, o principal é viver a criança, o aluno. Isso, para mim, é interessante, viver esse humano. Apesar de eu ser uma amante da solidão, eu lido com gente o tempo todo, talvez até por isso, né, que eu gosto tanto da solidão, mas viver com essas gentes o tempo todo, para mim, é muito prazeroso. Então, eu tenho hoje, na educação, o espaço, o meu palco, o meu lugar de fazer música, de fazer poesia, de escrever, né, histórias. Então, a educação é isso para mim. Bom, eu sempre quis ser psicóloga. Eu nem sabia o que psicólogo fazia, né? Eu achava que psicólogo só conversava. E eu pedi, quando eu era pequena, eu falei, mãe, me leva no psicólogo, quero saber o que o psicólogo faz, né? Me leva para a terapia, tenho curiosidade sobre isso. Fiz terapia um período. E quando fui fazer faculdade, eu sou apaixonada em ciências biológicas, eu sou apaixonada em biologia, fui fazer biologia. E aí, na metade do curso, eu vendo os meus amigos indo para outros lugares, deixando a biologia, eu falei, opa, peraí, acho que eu estou no caminho errado, vou voltar para o meu sonho de criança. Aí eu saí da faculdade, estava no 4º período, né? Deixei a faculdade de biologia e fui fazer psicologia. E as ciências biológicas sempre dentro de mim.
existindo como algo muito latente. No meu último período da faculdade ali, a minha mãe teve um câncer de pulmão e eu tive o prazer de conhecer a psicologia hospitalar e juntar tudo que eu gostava. Eu pude colocar a minha biologia, porque aí eu fui trabalhar, né, com células, com o adoecimento, enfim, com a oncologia. E aí eu já saí da faculdade, fui fazer minha especialização em psicologia hospitalar, já entrei de cabeça no mundo da oncologia, fiquei quase 10 anos trabalhando com oncologia, e nesse processo de oncologia, a minha clínica abriu para fazer, eu trabalhava numa clínica de quimioterapia para fazer atendimento para crianças. E eu sempre falava, eu não tenho dom para trabalhar com criança, eu sou aquela tiazona que gosta de sentar no chão, criança nem me respeita, eu não tenho nem habilidade para trabalhar com criança, porque eu sou criança quando eu estou com criança. E aí eu conheci um menino, Pedro, e ele mexeu profundamente com tudo que eu sabia sobre expressão de sentimentos. Ele me ensinou a validar todos os tipos de emoções, porque ele era um pré-adolescente, assim, muito sentimental, e ele foi o meu primeiro paciente oncológico da clínica. Pedro fez amputações, Pedro tinha um osteosarcoma, uma doença já bem severa, já bem avançada, perdemos o Pedro, e isso ficou em mim. Porque atender o Pedro era mais fácil do que atender os adultos, que eu já trabalhava há muito tempo. E aí eu mudo de cidade, saio da minha cidade, eu sou goiana, né? E vim embora para Florianópolis. Cheguei aqui, fui trabalhar no hospital infantil, numa UTI, e só atendia crianças. E aí eu entendi que aquela que senta no chão e é criança, quando está com criança, era só o que eu precisava ser. Às vezes eu não preciso ter habilidade nenhuma. Às vezes eu só preciso ouvir e fazer o que o Pedro me ensinou com 11 anos, né? Aceitar e validar as expressões de sentimento que eles estão me dando ali o tempo inteiro. E hoje eu não me vejo fazendo nada, a não ser trabalhar com criança e dentro de hospital. Eu tenho a minha clínica, eu atendo adultos na clínica para sair um pouco dessa atmosfera do hospital. Mas eu falo, onde o meu coração pulsa, onde a minha alma vibra, onde eu sou feliz, é onde eu sou criança, é dentro do hospital, é com criança, e eu acho que eu não seria boa em mais nada a não ser nisso, e eu poderia falar disso daqui, assim, ó, por horas e horas e horas, do quanto eu gosto de fazer o que eu faço, porque é pesado, mas é leve. Perfeito. Eu acho que a gente consegue ver nesse podcast, nesse episódio, como a vida é intensa, a vida é maravilhosa, e na simplicidade do bom dia ou do com licença, por favor, me desculpe, a gente consegue mostrar que a gente é humano, que a gente erra, mas que a gente acerta, que a gente gosta de elogio. E quando a gente interage com as pessoas que estão com a gente consegue ver a leveza da dificuldade que é viver. Porque a gente quer viver. E como a educação vai ajudando a gente nesse processo. Como ter mentores, como ter pessoas que já conseguiram aquilo que a gente acha que a gente quer por perto, consegue encurtar espaços, mostrar os atalhos de é isso mesmo, não é isso? Para onde que eu olho? Como é que eu faço? Né? A gente vai ter que concluir o nosso bate-papo, né? Foi muito bom estar com vocês. Eu acho que foi muito válido para todo mundo que está aqui e que vai aproveitar desse momento. E aí eu queria pedir para cada uma de vocês fazer suas considerações finais, desde já agradecendo muito pelo tempo de vocês aqui, por terem partilhado com a gente nesse podcast a experiência e essa vibração de energia, de amor, de conhecimento que vocês têm. Andressa? Bom, só quero agradecer o convite, a confiança, né? Veio através de uma outra pessoa, a gente não se conhecia. E eu gosto de compartilhar, eu gosto de falar sobre o que eu faço, eu tenho muito amor pelo que eu faço, então, enquanto eu puder levar isso
né, para outros lugares, para outros cantinhos. Eu vou fazer isso com o coração aberto. Então, muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. Estamos de lugares diferentes, estamos em lugares distantes, né, dentro de um mesmo lugar. E obrigada, é isso. Estou aqui, se precisarem de mim, se quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, estou à disposição. Onde é que as pessoas te acham na rede social, Andressa? Então, como eu trabalho com adolescentes, eu não tenho uma rede social profissional. Mas podem me mandar e-mails, eu acho que eu tenho carinha de nova, mas eu já sou bem velha, tá? Já estou aqui na casa dos 40. Podem me mandar e-mail, é Andressa MFF, M de Maria, F de faca, @gmail.com. Podem me mandar e-mail, eu estou à disposição para conversar e falar mais sobre isso. Muito obrigada. O Patológica tem muito prazer em ter recebido você com a gente, viu? Obrigada. Close. Bom, foi um prazer muito grande estar aqui, né, nesse bate-papo, essa conversa. Prazer, Andressa, de conhecê-la. A Glaci, né? Um prazer enorme estar aqui, dividindo esse momento de fala com você, com Poliana. Obrigada pelo convite, Poli. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco para essa temática que é tão importante, né? Discutir sobre educação, sobre criança, sobre o cuidar do outro, né? Da noção, da necessidade de cuidar do tempo, né? Da qualidade desse tempo, né? E gratidão mesmo por essa oportunidade. Alguma rede social que a gente possa te achar? Close Marinho. Agora eu acho que Close _Marinho. Isso. A Glaci. Muito feliz com esse encontro nosso. Gostei muito de conhecer a Andressa, já conhecia a Close, nossa querida Poliana. Então, saio daqui com uma carga de alegria boa, né? de energia, e quero reafirmar que a educação é esse lugar, e quando a gente fala em educação escolar, é um lugar que mobiliza conhecimento, né? Um conhecimento que forma e que transforma, é assim que vale. Por isso que a gente sempre pense que, ao lado do conhecimento acadêmico, existe esse trabalho de autoconhecimento, de descobertas e de autodescoberta, de encontros, né? E que uma pauta de princípios, de valores, faz com que a gente seja mais importante no mundo, né? Obrigada. @aglaci _mail, mas escreve assim, Aglaci com CY, e esse mail, na verdade, seria Mary, MARY, Aglaci mail. Eu que agradeço todas vocês. Então, a gente está no Micromundos, o podcast do Patológica. Para nos encontrar, @patologicalab, patológica com K, ou @poliana.domini. Vai ser um prazer encontrar vocês. Ou no nosso canal do Micromundos. Aproveitem para curtir, compartilhar, se vocês gostaram do que teve aqui. Ativem o sininho para receber as novas postagens que a gente trouxer para vocês. Obrigada.